E aí, pessoal? O que a gente vai abrir agora não é só mais uma história. É a minha confissão crua. Uma alma completamente consumida. Meu nome é Werther e, só pra deixar claro, o W tem som de V, tá? É Werther. O que eu vou compartilhar com vocês é o meu diário íntimo. Sabe, no começo, a melodia da minha vida era suave, leve, quase como se eu estivesse caminhando num condado pacífico com aquela musiquinha calma de flauta no fundo, bem longe de tudo. Vamos mergulhar direto nesses meus escritos e entender, passo a passo, como uma paixão pode simplesmente reescrever e, bom, acabar destruindo a própria realidade. Nossa, que alívio foi escapar da cidade. Sério, vocês não fazem ideia de como eu fiquei contente de ter partido e deixado para trás todas aquelas obrigações que me sufocavam. Eu encontrei um verdadeiro paraíso, um lugarzinho idílico chamado Walheim. A natureza aqui é de uma beleza, olha, de cair o queixo. A galera mais simples do lugar já me conhece, gostam de mim, principalmente as crianças. Logo nos meus primeiros dias, eu conheci um jovem camponês, um cara que era um servo dedicado de corpo e alma a uma viúva lá da região. Uma história de devoção tão pura que me fisgou na hora. Para mim, a vida parecia finalmente estar em perfeita harmonia. Mas sabe quando o destino decide mudar o rumo das coisas? Pois é, foi durante uma viagem de carruagem para um baile no campo. A prima da garota que me acompanhava foi super direta e me deu um aviso. Ela falou: fica esperto e não vai se apaixonar por ela, viu? A moça já tá prometida para outro. Mas, gente, quem é que liga para aviso quando a porta abre e você dá de cara com um anjo? Ela era de estatura mediana, usava um vestido branco super simples, mas com os laços vermelho pálido nos braços e no peito. O nome dela, Charlotte. Bastou um único olhar naqueles olhos negros e eu simplesmente ignorei qualquer alerta. A razão pegou as malas e foi embora ali mesmo. Aquela noite foi maluca, dividida em duas partes muito brutais. Primeiro, a euforia total. Imagina ter a criatura mais encantadora do mundo nos braços durante a contradança. Ela dançava com uma entrega, com todo o coração, e eu me sentia flutuando. Era uma alegria tão grande que parecia que eu estava fora do meu próprio corpo. Mas aí, do nada, os trovões engoliram a música. Uma tempestade violentíssima quebrou todo aquele encanto e forçou a orquestra a parar. E, como se o céu desabando não fosse aviso suficiente, uma mulher mais velha cruzou com a gente, levantou aquele dedo de quem vai dar bronca e soltou um nome, super séria. Albert, o noivo. O baque foi tão forte que, juro pra vocês, eu esqueci até como é que se dançava. Confesso que, apesar da sombra daquele nome, os dias que vieram depois foram de um delírio absoluto. A minha vida passou a girar 100% na órbita da Charlotte. Eu cedia todo santo dia à tentação de ir lá ver ela. Eu deitava no chão, fazia a maior bagunça com os irmãos menores dela engatinhando por cima de mim. A gente ia caminhando visitar o velho pastor, ficávamos conversando na sombra das nogueiras. E eu ficava lá, bobo, fascinado com o cuidado quase maternal que ela tinha com as pessoas. E quando ela sentava para tocar piano, as melodias eram tão celestiais que meu coração simplesmente transbordava e eu não conseguia segurar as lágrimas. Eu estava totalmente, cegamente convencido de que ela sentia o mesmo por mim. Só que, inevitavelmente, aquela melodia feliz e campestre que tocava na minha cabeça desafinou. O noivo chegou. O Albert chegou. E a constatação mais dolorosa que eu tive que engolir aqui, ele não é um cara mau. Pois é, ele é um homem honesto, bom, a quem a Charlotte foi entregue no leito de morte da própria mãe. O cara é incrivelmente comedido, um homem tão, mas tão respeitoso que ele sequer deu um beijo na Charlotte na minha frente. E isso, por mais distorcido que pareça, só fazia o peso do meu ciúme ficar ainda mais insuportável. O contraste entre nós dois era gritante, e isso me sufocava demais. De um lado, a minha paixão ardente, totalmente caótica. Do outro, a ordem inabalável e a praticidade meticulosa do Albert. Ele é o tipo de cara que está sempre enterrado até os olhos em documentos, pergaminhos e obrigações. Um homem super prático. E me frustrava profundamente ter que admitir que ele é, sim, o melhor homem da face da Terra. Mas será mesmo que ele tem aquela alma passional que a Charlotte precisa para ser verdadeiramente compreendida? Para mim, a resposta era não. E isso me corroía por dentro. Devo chamar isso de loucura ou de cegueira? Essa pergunta não parava de ecoar na minha cabeça um segundo sequer. Toda aquela alegria de estar com ela simplesmente evaporou, e no lugar ficou um tormento que não tinha fim. Eu comecei a vagar sem rumo pelos bosques, pelos vales, literalmente como um homem enlouquecido. Quando eu vi os dois juntos, sentados conversando no jardim, parecia que me roubavam todo o ar. Eu não conseguia seguir em frente. O conflito dentro de mim era esmagador. A minha razão gritava para eu fugir, mas a paixão parecia correntar os meus pés no chão.
Teve um dia em que eu fui visitar o Albert e bati o olho nas pistolas dele. No momento de puro devaneio, eu peguei uma delas, que eu sabia que estava descarregada, e brinquei com a morte. Apertei o cano bem no meio da minha testa. E o Albert reagiu exatamente do jeito previsível dele, com um nojo puro e uma repulsa pragmática. Para ele, a ideia de suicídio é uma fraqueza que nem dá para conceber, é falta de lógica. Eu dei risada daquela rigidez toda, sabe? Como é lamentável ver homens como ele, que não conseguem discutir absolutamente nada sem antes colocar um rótulo bem rígido do que é prudente e do que é loucura. Num momento de rara lucidez, eu decidi que precisava tentar me salvar. Forcei uma fuga. Consegui arrumar um emprego diplomático na corte e fui embora de Valheim. Só que não adiantou nada. Eu acabei sendo esmagado por um embaixador pedante que cismava em criticar até a vírgula do que eu escrevia. E o golpe final? Fui humilhado e expulso de um jantar na casa do conde só pelo simples fato de eu ser um plebeu no meio de um bando de nobres. A sociedade me virou as costas, o trabalho me deu nojo, adivinhem? Pedi minha demissão. A verdade nua e crua, pessoal, é que essa minha fuga foi um fracasso absoluto. Parecia que tinha uma força gravitacional gigantesca me puxando de volta para Valheim. Eu até ria das desculpas esfarrapadas que inventava para mim mesmo, mas lá no fundo eu sabia que só queria estar perto da Charlotte. Eu ia fazer o que meu coração mandasse e ponto final. Só que o mundo que eu tinha deixado para trás não existia mais. Eu voltei para tomar o pior tapa na cara possível. Agora, Charlotte e Albert estavam oficialmente casados. Depois desse meu retorno, a nossa intimidade começou a tomar umas formas meio torturantes. Teve um episódio com o pequeno canário de estimação dela que, nossa, foi um dos momentos mais agonizantes para mim. Um dia, ela estava brincando com o passarinho, deixou ele bicar os lábios dela e logo em seguida aproximou ele da minha boca. O biquinho do animal pulou dos lábios da Charlotte para os meus. Um beijo indireto, trágico, que me deu calafrios no corpo inteiro. Isso só serviu para me afundar ainda mais, de um jeito irreversível, na minha própria loucura. Pior é que eu comecei a ver uns espelhos sombrios da minha própria alma em todo lugar. Primeiro, topei com o Henrique. O cara estava vagando pelo frio, no meio do nada, caçando flores de inverno para a amada dele. Descobri que ele tinha sido secretário do pai da Charlotte e tinha enlouquecido de amor por ela. E depois veio a tragédia maior. Lembram daquele camponês super dedicado que eu conheci logo que cheguei? Pois é, ele acabou assassinando o rival dele no amor, depois de ser rejeitado e expulso pela viúva por quem ele era obcecado. Eram literalmente duas faces da mesma moeda trágica. Olha, o olhar daquele camponês me assombra até hoje. Quando prenderam, ele me olhou e falou uma coisa com uma frieza de gelar o sangue. Ninguém a possuirá. Ela não possuirá ninguém. Fiquei desesperado. Tentei de todo jeito defender aquele coitado na frente do juiz e do Albert. Tentava explicar que aquilo foi uma paixão fatal, não pura maldade. Mas eu falhei, e quando eu percebi que não conseguia salvar a vida dele, a ficha caiu. Eu vi a profundidade inevitável da minha própria paixão fadada ao desastre. No fundo, ao tentar salvar ele, eu estava lutando pela minha própria absolição. E aí, a gente chega na beira do abismo. As horas finais de uma vida em colapso total. Tudo começou a acelerar de um jeito absurdo na última semana antes do Natal. Sabe aquela leveza do campo, aquele sol brilhante do começo? Sumiu, foi engolida por uma escuridão muito sombria e claustrofóbica. Cada encontro, cada batida do relógio parecia uma contagem regressiva para a aniquilação do meu mundo. Vamos repassar exatamente o que aconteceu nesses últimos dias insuportáveis. Tudo desmoronou de vez no domingo à noite. Cheguei lá e encontrei a Charlotte arrumando uns presentes para os irmãos dela. O clima estava pesado, uma tensão no ar que dava para cortar com uma faca. Ela foi firme e me implorou que eu não voltasse mais lá antes da véspera de Natal. E aí, soltou as palavras que rasgaram a minha alma. Ela disse: isso não pode continuar assim. Seja homem, Werther. Quebre essa fatal afeição. Ela estava ali clamando para eu ser racional, exigindo que eu fosse procurar outra mulher e admitindo que tudo o que ela podia me oferecer eram lágrimas de pena. Para deixar a ferida ainda mais funda, ela me jogou uma pergunta que me desmontou inteiro. Ela falou: por que eu, Werther? Justamente eu que já pertenço a outro. Com isso, ela colocou em palavras o pensamento mais aterrorizante de todos. O medo de que a minha paixão, toda essa chama, fosse na verdade alimentada pela mais absoluta impossibilidade de ter ela para mim. Será que eu só queria pular no abismo porque eu sabia que não podia saltar? O choque de ouvir isso dela me deixou completamente sem respostas. Segunda-feira, 18h30. Gente, eu não aguentei ficar longe. Quebrei a promessa e fui fazer uma última visita. Ela estava tremendo, dividida entre compaixão e puro medo.
A gente começou a ler uma poesia juntos e, num segundo de desespero esmagador, os nossos rostos se tocaram. O universo inteiro desvaneceu ali. Eu abracei a Charlotte com fúria, cobrindo os lábios trêmulos dela com beijos desesperados. Foi o ápice de tudo que eu mais quis na vida. Mas a queda veio no mesmo segundo, porque ela recuou quase imediatamente, aterrorizada com a minha explosão violenta. Aquelas palavras finais foram como um martelo batendo os pregos do meu caixão, sussurradas com uma finalidade que me esmagou. Cheias de amor, mas também de uma cólera muito decidida. É a última vez, Werther. Vocês nunca mais me verá. Ela correu para o quarto do lado e trancou a porta. Fiquei ali sozinha do lado de fora, num silêncio ensurdecedor, suplicando na porta por apenas mais uma palavra, um último adeus. Mas nada, não teve resposta. Aquele silêncio selou o meu destino. A manhã, de terça-feira, amanheceu com uma calma muito estranha, quase fantasmagórica. Eu não sentia mais fúria, só uma decisão tomada. Sentei e escrevi a minha última carta para ela, cravando as palavras: "Está decidido, Charlotte, eu quero morrer." E, com aquela clareza cortante que acho que só quem está na beira do abismo possui, escrevi um bilhete para o Albert. Pedi que ele me emprestasse as pistolas dele para uma viagem que eu pretendia fazer. Chamei meu criado e mandei ele buscar as armas lá na casa deles. Olha a ironia amarga do destino. Ele usou as mãos das pessoas que eu mais amei para me entregar os instrumentos do fim. Quando o bilhete chegou lá, a indiferença do Albert foi um gelo na espinha. Ele só ordenou secamente: dê as pistolas a ele. E ainda desejou boa viagem para o meu criado. Mas a Charlotte, em absoluto silêncio, aterrorizada, sabendo exatamente a dimensão horrível do que aquele pedido significava, foi ela mesma que entregou as armas. E ela fez isso com as mãos tremendo incontrolavelmente. Quando aquelas pistolas finalmente chegaram nas minhas mãos, não teve um pingo de hesitação. Apenas uma constatação poética e terrível. Eu sabia que as mãos da Charlotte tinham sido as últimas a tocar naquilo. E olha, tinha um êxtase agridoce nisso. Era como se a morte chegasse embalada pelas próprias mãos da mulher que eu tanto adorava. O final já estava escrito. Com as armas sagradas por aquele toque dela, a jornada acabou à meia-noite. Um tiro, o fim. O limite dessa paixão incontrolável, no fim das contas, só nos deixa de frente para esse abismo gigantesco. A pergunta que fica é: será que esse sacrifício foi um ato supremo de amor e devoção? Ou foi simplesmente a rendição mais total, definitiva e irreversível à loucura que uma mente humana pode imaginar? Depois de seguir cada passo dessa minha confissão com vocês, eu deixo que as sombras da minha jornada reverberem aí no silêncio. Fica a reflexão.